E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Atos 27, você já achou? E eu quero que você entenda uma coisa. Na vida do cristão, sempre haverão momentos que nós enfrentaremos os problemas, né? Quem está passando por problema aqui? Levanta a mão. É bobagem fazer essa pergunta, né? Todo mundo tem, né? E problema é assim, gente, nenhum problema é maior que o outro. Ninguém, por exemplo, a Lu não tem um problema maior que o Bandeira. Para o Bandeira o problema dele é grande e para a Lu o problema dela é grande. Cada um tem o seu problema, não é verdade? Mas em tudo Deus nos dará a vitória. E às vezes os problemas, eles são tão grandes que a gente até chama eles de tempestade, não é? Nossa, estou passando por uma tempestade, mas meu Deus, chegou uma tempestade na minha vida. E quando se trata de sonho, muitas vezes as tempestades virão para querer fazer o nosso sonho naufragar e morrer. Então hoje nós vamos ouvir aqui essa palavra de o que fazer para o nosso sonho não morrer, para o nosso sonho não naufragar, como vencer uma tempestade e ainda por cima chegar lá na realização do nosso sonho. Então, eu quero ler com vocês, mas antes de ler, deixa eu introduzir vocês na história. Nós vamos ler aqui a respeito de uma viagem que Paulo, ele estava fazendo até Roma. Só que Paulo, ele não estava indo como um viajante, Paulo estava indo como um prisioneiro. Porque o Paulo, gente, ele fez muita diferença depois que ele se converteu, foi um grande apóstolo de Jesus Cristo. E o Paulo, frequentemente, ele passou por lutas e tribulações e muitas coisas. Dentre essas coisas, Paulo foi frequentemente preso. E aqui, dentro da história que nós vamos aprender hoje, ele estava como prisioneiro, sendo levado de navio até Roma, porque ele ia ser julgado em Roma. Porque como Paulo ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano, então ele conseguiu que Roma julgasse a causa dele, para ver se ele conseguia não ser condenado. Então ele estava nesse trajeto, indo para Roma como prisioneiro. E olha só então, Atos 27, capítulo 27, versículo 9, nós vamos ler até o 11, mas você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler mais. Olha só o que diz. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Olha aqui para mim e deixa a sua Bíblia aberta. Primeira coisa que a gente aprende aqui. A pressa é inimiga da promessa. A pressa é inimiga da promessa. Você tem promessa de Deus liberada sobre a sua vida? Amém, você tem, e elas vão se cumprir. Só que se tem uma coisa que quer impedir da promessa acontecer, é a pressa que isso aconteça. A pressa, ela faz você viver, Cristiane, justamente o que você não queria. A pressa muitas vezes te leva a perder mais tempo. Mas você entende que esse é um paradoxo? Às vezes a gente tem pressa para não perder tempo, a gente acaba perdendo mais tempo. O que o texto diz? Que eles haviam já perdido muito tempo. E aí eles ignoraram as condições climáticas que estavam se tornando perigosas, mas na pressa de querer chegar no destino, porque naquele navio não estava só prisioneiros. Aquele navio tinha pessoas que iam chegar em Roma, não era só presos, tinha prisioneiros, tinha cargas, tinham pessoas que estavam viajando. E estava todo mundo com pressa de chegar no destino final. E aí Paulo falou assim, gente, o negócio é o seguinte, ó, eu acho que não é hora da gente ir. Porque na vida com Deus, por mais que a gente não quer parar, a gente só quer ir, quer fazer, quer alcançar, existem momentos que a gente vai ter que entender que não é hora de ir, que é hora de ficar. Porque senão você pode se atrapalhar tudo. E aí o Paulo falou assim, ó, é o seguinte, ó, melhor a gente não ir, porque o tempo não está bom. Só que aqueles homens, eles falaram assim, olha só, o oficial encarregado dos prisioneiros falou assim, não, vamos ouvir o capitão e vamos ouvir o proprietário do navio, que eles sabem o que estão falando. E não é assim às vezes? Às vezes a gente não prefere dar ouvidos para a voz dos que se dizem entender do assunto,
para os especialistas, muitas vezes nós preferimos ouvir a voz do que a rede social está falando, do que o médico está falando, do que o jornal está falando, do que o noticiário está falando, do que todo mundo está falando, menos o que um homem ou uma mulher de Deus está falando. Às vezes, ignoramos a voz de Deus e preferimos ouvir a voz de quem a gente acha que realmente entende do assunto. E foi isso que esses homens fizeram. E sabe o que nos leva muitas vezes a querer atropelar tudo e ignorar a voz de Deus? Justamente o fato da gente ter perdido já tempo na vida. Sabe aquela pessoa que esteve no mundo e fez tudo de errado e um dia ela vem para Jesus, ela percebe quanto tempo, Estives, ela perdeu longe da presença de Deus. Então agora eu preciso recuperar o tempo perdido. Agora não há mais tempo para perder, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu não posso parar. E é justamente aí que a pessoa se estrumbica, porque aí ela não para ouvir o conselho da voz de Deus. E aí, o versículo 13 continua e diz assim, então começa agora a história, enfim. Então eles ignoram o conselho de Paulo, eles ignoram e vão querer seguir a voz do especialista. Por pressa, eles atrapalharam a promessa. Aí o versículo 13 diz assim: quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de um furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Olha aqui para mim. Então, eles decidiram ignorar o conselho de Paulo, do homem de Deus, e decidiram partir, mesmo assim ignorando o conselho daquele homem. E aí, a Bíblia diz, olha só, no versículo 13, que um vento leve começou a soprar. Então eles falaram assim, está melhorando, esse tempo está melhorando, um ventinho leve, vamos embora. E foram. Só que o versículo 14 diz que o tempo mudou o quê? De repente, e começou, na verdade, aquilo que era um ventinho leve, virou um furacão. Sabe o que é isso? Muitas vezes a gente fica mais focado no que a gente vê, do que a gente ouve. Aqueles homens, por terem visto uma melhora no tempo, sentido um ventinho leve, eles falam assim, é bom, é um sinal que dá para ir. Só que de repente, o que era um ventinho, virou um furacão. Sabe o que você precisa entender? Nem sempre aquilo que é agradável aos seus olhos é a vontade de Deus para a sua vida. Nem tudo que é do bem é de Deus. Nem tudo que dá certo é o certo. Nem tudo que dá certo é o certo. Quer um exemplo? O povo de São Paulo está ligando para mim, gente. Misericórdia. Vou pagar. Paga aí, Fabrício, pelo amor de Deus. Nem tudo que dá certo é o certo. Vamos lá? Sara teve um plano, não conseguia ter filho. Vai lá, Abraão, deita com a Agar e faz um filho nela. Deu certo? Não, deu certo? Deu. Agar engravidou, sim ou não? Mas era o certo? Aí que tá. Nem todo plano que dá certo é o certo. Nem tudo que é agradável aos seus olhos é a vontade de Deus para a sua vida. Para aqueles homens, o ventinho leve, vamos embora, dá para ir. É um sinal de que dá para a gente seguir viagem, o ventinho está leve. Mas era a vontade de Deus? Não, porque Deus já tinha usado Paulo para falar, não sigam, não vão, não é momento de ir, é momento de ficar. Mas eles ignoraram, e aquilo que era agradável aos olhos dos homens, quando eles perceberam que não era a vontade de Deus, já era tarde demais, porque um ventinho virou um furacão. Quantas vezes na nossa vida, a gente entra em tempestades, e quando você vê, você fala assim, mas não estava assim, mas quando eu aceitei não era assim. Porque quando você aceitou, quando você disse sim, quando você entrou nessa, tinha um ventinho lá e você achou que era um ventinho, era brisa, mas era um sinal que estava vindo um furacão. Sabe o que é isso? Às vezes, a gente fica muito focado no que a gente está vendo e a gente esquece se estamos ouvindo. Ouvir é muito mais importante do que ver. Sabe por quê? É melhor você seguir a voz de Deus sem ver um caminho,
do que você seguir um caminho sem ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir essa frase se você estiver anotando. É melhor você seguir a voz de Deus sem ver um caminho do que seguir um caminho sem ouvir a voz de Deus. Quando Deus convida Abraão, sai da sua terra. Abraão sabia para onde ele ia? Ele tinha visto o caminho? Mas deu certo? Porque ele seguiu o quê? A voz de Deus. Não viu o caminho, mas ouviu a voz. E às vezes a gente está mais preocupado em ver o caminho, Sueli, do que ouvir a voz. As maiores tempestades, ou muitas tempestades que vieram na nossa vida, se você parar para analisar, você pode ter certeza, porque foram caminhos que você viu, mas você não ouviu a voz de Deus. E a todas as suas vitórias, você pode ter certeza, foi porque você ouviu a voz de Deus, mesmo sem não ter visto o caminho. Está confuso? Will, quantas vezes você veio aqui, você ouviu a voz de Deus, Deus tratando com você, falando com você. Só que humanamente falando, você olhava, você não via caminho nenhum. Mas você preferiu ouvir a voz? Deu certo? Às vezes Deus fala umas coisas, às vezes Deus pede umas coisas, às vezes Deus direciona coisas que a gente fala assim, mas Deus, como que eu vou? Como que eu faço? Não tem caminho. Mas se tem voz, pode ir, porque Ele conhece o caminho. Quem tem voz de Deus aqui falando nos seus ouvidos nesta tarde, você pode levantar a mão? Então, se você está ouvindo a voz, não se preocupe, porque mesmo que você não veja o caminho, Ele conhece o caminho e Ele vai te guiar. Não se preocupe se você não está vendo, porque muitas pessoas viram e seguiram, mas não tinha voz para guiar. E aí foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles olharam o tempo, o vento está leve, vamos embora, gente. De repente, tudo mudou. Agora lá, versículo 18. No dia seguinte, como os ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. Olha que forte isso aqui. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Olha aqui para mim. Decisões erradas geram prejuízos. Às vezes, por só pensar em ganhar, é isso que vai te levar a perder. Porque a tempestade chegou e aquele navio começou a se bater e os ventos levavam o navio para lá e para cá. E aqueles homens começaram a ficar desesperados, porque eles estavam a ponto de naufragar. Então, para diminuir o peso do navio e o navio não afundar, o que eles começaram a fazer? Jogar as cargas no mar. E sabe o que tinha naquelas cargas? Tinha alimento. Então eles jogavam os alimentos, eles jogavam as cargas, e eles jogaram até parte do equipamento do navio. Vocês têm noção que eles só estavam jogando coisas importantes, sim ou não? Mas muitas vezes é o que a tempestade faz com a gente. A tempestade nos faz jogar fora. A tempestade nos faz perder coisas importantes na nossa vida. Principalmente quando vai embora a esperança. Porque aqui fala, ó, que os dias estavam escuros, não tinha sol nem estrela. Então eles começaram a perder as esperanças. Decisões erradas podem te fazer perder coisas importantes. Quando você está no meio de uma tempestade e a esperança começa a vir embora, o desespero começa a bater. E muitas vezes é aí que pessoas jogam fora coisas importantes. Elas, por estarem desesperadas, elas começam a abrir mão de princípios, de valores. Quantas pessoas você conhece que fez bobagem porque estava passando por uma tempestade? Sim ou não? O que é isso? É o desespero. É quando a esperança vai embora. Aí ela fala assim, ó, quer saber? E ela começa a jogar tudo fora, começa a perder tudo. Ela põe tudo a perder. Mas ela não presta atenção que aquilo que ela está abrindo mão era extremamente necessário para a sobrevivência dela. Extremamente necessário para a sobrevivência dela. Então, se você está enfrentando uma tempestade, não é hora de desespero. Aguenta firme,
Agora, já está no barco? Agora, meu filho, é clamar ou clamar. E sabe o que me chama a atenção aqui? Que Paulo estava junto nesse navio. Só que Paulo já tinha falado, gente, é melhor a gente não ir. Não vai dar certo. Não é a hora de partir. Esse vento é perigoso. Vai virar uma tempestade. Não, vamos embora, dá para ir, dá para ir. E aí foram. Só que Paulo estava no navio agora, sofrendo a consequência de uma escolha que não foi dele. E às vezes você está enfrentando uma tempestade, consequência de uma escolha que não foi sua. Às vezes as perdas que está tendo na sua vida, não foi nem porque você escolheu isso. É alguém que está no seu navio, que fez escolhas erradas, mas está fazendo você perder junto. Porque a carga, o alimento e o equipamento do navio eram coisas que também, Sueli, prejudicariam Paulo. E Paulo falou assim, mas eu falei para não ir, por que vocês foram? E não é assim que dá vontade a gente fazer às vezes. Mas eu avisei, eu falei que ia dar errado, por que você se meteu nessa? E a gente está lá no navio junto. Ah, mas dá uma vontade de jogar a pessoa que fez a escolha errada para morrer afogada, não dá assim ou não? Não dá vontade de jogar ela do navio? Ó, você me meteu nessa, mas agora também você vai morrer. Não, mas não pode, porque nós somos crentes. E nós temos o Espírito Santo, nós não vamos fazer isso. Olha lá, versículo 21. Então, só perda, tempestade, sem esperança. Versículo 21, olha o que aconteceu. Fazia tempo que ninguém comia. Todo mundo nervoso, né? Todo mundo preocupado. Ninguém comia, perderam a fome. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores... eu amo Paulo, me identifico muito com Paulo, principalmente com essa frase, dona Benedita. Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio. Quem nunca falou isso? Atire a primeira pedra. Quem nunca falou? Principalmente as mulheres. Eu falei, eu avisei, deveria... Ai, mas é gostoso falar isso, não é, gente? Olha, o pastor Fabrício, que não esteja assistindo online, ele não esteja... Mas que é gostoso a gente falar isso, sim ou não? Sim, dói. Mas a gente sabe que dói, por isso que a gente gosta de falar. Eu avisei, eu falei. Dizem que não é para fazer isso, mas a partir de hoje nós temos até respaldo bíblico para fazer, porque Paulo fez. Eu vou ensinar as mulheres no Musa hoje à noite, viu, Will? Traga a dona Celina. Pati, pode estar na bênção, viu, para falar para o Juninho. Juninho, eu avisei. Eu falei que ia dar errado, você não me ouve? Foi o que Paulo fez. Vocês deveriam ter me dado ouvidos, versículo 21. E não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas daí o amor, a misericórdia, a paciência entrou em jogo. E aí Paulo continuou. Mas tenha um bom ânimo. Tipo assim, hashtag desabafei. Agora vamos lá, vamos voltar a ser crente. Né? Hashtag, vamos lá, volta a ser crente agora. Mas tenha um bom ânimo. O navio afundará. Como assim? Em outras palavras, mas eu avisei vocês, vocês deviam ter me ouvido. Mas fiquem alegres, o navio vai afundar. Que isso? Mas olha a vírgula. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois, olha, mas por quê? Pois ontem à noite, um anjo do Deus, a quem pertenço, ou seja, o meu Deus, que eu pertenço e sirvo, se pôs do meu lado. Paulo estava falando assim, eu sou assim com o homem. Sabe esse vento aí que vocês estão com medo? Eu sou assim com ele. E ele disse, o anjo disse para Paulo, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Nossa, Paulo fala assim, todo mundo me colocou nessa. Deveria todo mundo morrer. E Deus vai salvar todo mundo. 25, portanto, tenha um bom ânimo, creia em Deus. Isso aqui você precisa ler comigo agora. Creio em Deus, ponto e vírgula. O que está escrito? Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. Talvez a tempestade na sua vida tenha gerado perdas em você. Talvez você está nessa tempestade porque você teve pressa.
Porque você ignorou conselhos. Porque você quis seguir mesmo sem ter ouvido a voz. Porque você viu um caminho que achou bom, ignorou a voz e decidiu ir. E agora você viu que o ventinho virou um furacão. E agora você viu que está no meio de uma tempestade. Mas talvez você está numa tempestade e nem foi você que procurou. É só alguém que estava no seu navio, que decidiu ir e você avisou para não ir. Mas no fim, isso gerou perdas na sua vida também. Só que de tudo que você perder, por favor, não perca a sua fé. Não perca a fé. Você entrou nessa tempestade por você mesmo? Tudo bem, mas não perca a fé. Você está nessa tempestade, mas nem é culpa sua? Tudo bem, mas não perca a fé. Porque olha o segredo de quem não perde a fé. Presta atenção aqui. Paulo estava perdendo pelo erro deles. Mas agora, todos iam ganhar por causa da fé de Paulo. Talvez você está perdendo por erro deles. Você sabe quem são deles que eu estou falando. Mas, por causa da sua fé, todos vão ganhar. Sabe por que Deus não deixou todos morrerem? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha um negócio com Paulo. E porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, todos seriam salvos. Deus tem um propósito na sua vida. Não importa as perdas, não importa a tempestade, mas todos chegarão em terra firme por causa da sua fé, por causa do propósito que Ele tem com você, por causa do negócio que Ele tem com você, porque você é alguém que pertence a Deus. Às vezes você está sendo prejudicado por pessoas da sua família. Às vezes você está gerando perdas na sua vida por pessoas que moram com você. Pessoas que cresceram com você. Pessoas que comem ou comeram no seu prato. Mas se você não abandonar a sua fé, você vai ver, você vai chegar no seu destino. E ainda vai respingar a bênção na vida dessa pessoa, porque é isso que o nosso Deus faz. Porque se essa pessoa acha que está prejudicando você, ainda Deus vai cumprir o propósito na sua vida, e essa pessoa ainda vai ter que dar o braço e torcer. Foi por causa dela que eu não morri, foi por causa dele que eu não pereci, foi por causa da fé dela que eu estou aqui. Só confie, não perca a fé. Não perca a fé. E não perca o Espírito Santo. Não dê tapar na pessoa, porque o Paulo ficou com vontade de bater em todo mundo. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? Vocês deviam ter me ouvido. Mas tenham bom ânimo. Ninguém vai morrer. O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu para que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Olha só, quando vem a tempestade, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer, dona Beth, é parar de comer. Sabe quando você está passando um nervoso, você não perde até a fome? Tem gente que tem mais fome, né? Eu preciso comer, eu estou com fome, estou nervoso, preciso comer. Mas geralmente, quando a gente está muito nervoso, a gente não tem nem fome. Aqui, ó, Paulo está falando assim, gente, nós estamos tudo no mesmo barco, nós estamos tudo no mesmo navio, estamos enfrentando a mesma tempestade, estamos com os mesmos problemas, está todo mundo aqui perdendo, está todo mundo sujeito a morrer, mas vocês precisam comer. Vocês precisam comer, vocês precisam de ânimo. E aqui eu quero falar de um alimento, mas não do alimento comida. Aqui eu quero falar, dá licença, dona Cláudia, desse alimento. Porque sabe o que acontece quando vem os problemas e a tempestade? A primeira coisa que a gente para de fazer é se alimentar disso aqui, sim ou não? A vontade de ler a Bíblia vai embora, sim ou não? Ah, não vou ler a Bíblia. Ah, Deus não fala comigo. Ah, não estou entendendo nada. Ah, quer saber, não consigo. Ai. Quando você para de se alimentar, você perde o ânimo, você perde a força. E aí, às vezes nem é a tempestade que te mata. É você mesmo que se mata porque você para de comer. Se aquele povo não comesse, talvez eles nem iam morrer pela tempestade. Eles iam morrer desnutridos. Às vezes tem pessoas que não morrem por causa dos problemas.
Elas morrem desnutridas da palavra de Deus, porque não alimentam a fé. E se a fé morre, quando a esperança vai embora, você perde tudo. É hora de se alimentar. Na hora da tempestade, na hora do problema, é a hora de você se alimentar. A palavra, ela é o nosso alimento. Gente, eu não quero ser repetitiva, mas eu preciso falar do que Deus fez na minha vida. Vocês sabem que durante 6 meses, eu me alimentei da palavra de Deus na espera do Gabriel, porque eu tinha um prognóstico, meu filho seria deficiente. A cada exame que eu fazia, contribuía para que uma pecinha do quebra-cabeça se encaixasse para que o Gabriel tivesse problemas. Como é que uma mãe, em sã consciência, vai para o hospital ter o seu bebê em paz, sabendo que ela poderia voltar com um filho deficiente nos braços? Fala para mim, pensa agora você não sabe o que vai ser. Dia 17 de dezembro de 2020, 1h15 da manhã, a minha bolsa rompeu. Quando eu olhei no relógio, eu vi 17/12. O Espírito Santo falou assim, era a data que você queria, porque todo mundo achou que eu ia passar Natal no hospital, Ano Novo no hospital. Ai, vai nascer dia 2, aí vai nascer dia 1, aí vai nascer dia 31. Ai, pare de ter pressa, o tempo é do Senhor. E eu falei assim, ai Deus, eu queria que fosse dia 17, mas tá bom, tá nas suas mãos, vai. Se o Senhor quiser dar o dia, dê o dia que o Senhor dê. Só me dê perfeito. Mas eu queria que fosse dia 17. E por quê? Não sei, eu queria que fosse dia 17, pronto, acabou, e eu que escolhi. Quando eu acordei e eu vi que era 17/12, eu falei, Espírito Santo, obrigada. E demorou. Eu fui fazer várias coisas. Quando eu estava lá na internação já, houve um momento, como era de madrugada, o hospital estava vazio, não tinha ninguém. E houve um momento que as enfermeiras me prepararam e eu fiquei sozinha numa sala escura, sozinha. Fala para mim, agora em sã consciência nem eu consigo entender, Gi. Como que uma pessoa na condição que eu estava, Gi, Lu, que a qualquer momento o Gabriel ia nascer e eu não sabia como ele ia nascer. Como que alguém ia ficar em paz? Fala para mim. Era para mim ficar nervosa, sim ou não? Desesperada, sim ou não? Chorando, sim ou não? Mas sabe como eu fiquei? Em paz. Nesse momento que eu estava sozinha, ficava vindo músicas na minha mente. E eu ficava, quem diria que o Senhor faria, ainda que eu não veja, Deus está. Com paz. Mas o que foi isso? Resultado de eu ter me alimentado durante 6 meses. Se eu não tivesse comido nesse dia, eu estaria fraca. Você entende a importância de se alimentar da palavra de Deus? Olha lá, versículo 39. Ao amanhecer, não reconheceram... Aliás, peraí. Vamos lá, Paulo mandou todo mundo comer. Em seguida ele tomou o pão, deu graças na presença de todos, versículo 35. Partiu e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Olha aqui um segredo. Primeiro, Paulo falou assim, vamos comer, gente, precisa comer. Segundo, ele foi o primeiro a comer. Ele deu exemplo. Quando as pessoas viram ele comendo, se animaram também e aí comeram. Está passando por um problema? Está passando por uma dificuldade? Seja o exemplo da sua casa. Se alimente da palavra de Deus. Aqueles que moram com você vão se animar e vão se alimentar também. E aí é bom se alimentar, sabe por quê? Quando você come, a esperança volta. Olha só, versículo 39. Ao amanhecer, eles não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Gente, sabe o que é isso? Esperança voltando a aparecer. Quem está no meio do nada, quem está no meio de uma tempestade, quem está no meio do mar, a ponto de naufragar, você vê um pedaço de terra, o que é isso? Esperança. Meu Deus, eu acho que nós estamos perto de vencer o problema. Olha uma terra ali na frente. É esperança, sim ou não? Só que isso só foi possível depois que eles comeram. Só vai ser possível a esperança voltar depois que você se alimentar da palavra de Deus. Versículo 41, estamos encerrando. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. Então, tipo assim, a esperança voltou. Uau, a chance de nós sair desse naufrágio agora. Uau, olha lá, gente, terra à vista. Mas, de repente, deu ruim de novo. Sabe quando acontece isso com a gente? Você vê uma pontinha assim de uma coisa dar certo, você já enche o coração de esperança. Agora vai, daqui a pouco acontece uma coisa dar errado. Você fala, eita, é o que está acontecendo com eles. Porque daí o navio começou a se partir.
A parte da frente encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Então, o navio afundou. Paulo não disse que ia afundar? Sim ou não? O navio afundou. E às vezes você entrou aqui nessa tarde e o seu navio vai afundar. Ou o seu navio já afundou. Mas isso não é motivo de desespero, sabe por quê? Nem sempre a glória de Deus vai estar e impedir o navio de afundar. Mas a glória de Deus vai estar em te impedir de morrer. Glória a Deus, o navio afundou, o navio foi embora. E Deus falou assim, e daí? Quem disse que eu preciso de navio para te salvar? Talvez se você tivesse com o navio, a glória não seria minha. Às vezes eu preciso mesmo que o navio afunde, porque a minha glória não vai estar em não deixar ele afundar. A minha glória vai estar em não te deixar morrer. Então talvez o seu navio está indo embora. Não entre em desespero não. Deixa ele ir. Versículo 42. Aí virou aquela briga pela vida, né? A luta pela vida, né? Os soldados queriam matar os prisioneiros para que eles não nadassem até a praia e depois fugissem. Mas o oficial no comando, 43, porém desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que exercessem o seu plano. Então ordenou o seguinte: quem não sabe nadar, que salte ao mar primeiro e fosse em direção à terra. Quem sabe nadar, salte ao mar e vá em direção à terra. E os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Todos chegaram à praia em segurança. Presta atenção que eu vou encerrar. O navio afundou. Agora, para chegar lá, ou tinha que ser nadando. Você fala assim, gente, o negócio é o seguinte, acabou o navio, afundou, nós podemos morrer. Então é o seguinte, quem sabe nadar, já pula e já vai nadando até a praia. E quem não sabe vai morrer. Não, quem não sabe, se agarra aí num pedaço de tábua e vai segurando no pedaço de tábua. Mas todo mundo vai chegar, e todo mundo chegou. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando o navio afunda, é aí que muitos morrem. Sabe por quê? Porque existe uma diferença, gente, entre vida ideal e vida real. O que é a vida ideal? A vida ideal, Cleusa, a vida ideal, Thaís, estou feliz que você está aqui, filha. A vida ideal, Cris, Nilza, Duda, Elisângela, a vida ideal é aquela que a gente sonha com ela, que a gente planeja ela. Ai, quero casar de princesa, de Cinderela, com o príncipe, no cavalo branco. E a vida real? Casar com vestido branco, não é príncipe, não tem cavalo, nem carro tem, mas casei. A vida real, a vida ideal é aquela que você idealiza, que você sonha, é a vida perfeita. E a vida real é a vida que você tem hoje. E o que acontece? Para eles, o ideal seria o quê? O navio não afundar e eles chegarem a salvo. Mas qual era a realidade deles? Um navio que tinha afundado. Mas eles chegaram mesmo assim. O que acontece com muitas pessoas? Quando o plano dela não dá certo, aquilo que ela idealizou vai embora, aquilo que ela idealizou não acontece, ela morre afogada. Por quê? Não aconteceu. Mas eu posso falar uma coisa para você? Pior do que não acontecer do seu jeito é não acontecer. Independente se não vai ser do seu jeito, vai acontecer, porque é a promessa do nosso Deus para a sua vida. Não se prenda a um plano que você idealizou. Se aqueles homens ficassem se importando, a gente precisa chegar lá com o navio em perfeito estado, eles morreriam mesmo, porque o navio foi embora. Mas para aqueles homens naquela hora, o que valia mesmo era chegar, independente se era de navio, se era nadando ou se era agarrado numa tábua, era chegar com vida. Não importa se o navio foi embora, não importa se o seu plano foi frustrado, não importa se o seu plano morreu, você vai chegar independente de como seja, mas você vai chegar lá. E para terminar, não compare a sua vida. E melhor, Lu, não compare, dona Miriam, a sua tempestade com a tempestade de ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia houveram outras tempestades. Os discípulos enfrentaram uma primeira tempestade, está lembrado? Jesus estava no barco fazendo o quê? Dormindo. Aí eles falam assim, tempestade, meu Deus, vamos morrer. O que Jesus faz? Jesus acorda, fala assim,
mar, aquieta-te. E a tempestade cessou. Beleza. Houve uma outra tempestade dos discípulos. Eles estavam lá no meio da tempestade, agora Jesus não estava no barco. Ai, tempestade, vamos lá, nós vamos morrer. Daqui a pouco vem um fantasma andando por sobre as águas. Quem era? Jesus. Quando Jesus entrou no barco, o que aconteceu com a tempestade? A tempestade parou. Só que tem tempestades que Jesus está no barco dormindo, ele levanta e ela acalma. Só que tem tempestades que Jesus vem andando sobre as águas e ela também acalma. Mas tem tempestades que Jesus não está no barco, que Jesus não vem na água, mas ele também acalma. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Não tinha Jesus no barco, não tinha Jesus sobre a água, mas eles chegaram no destino deles. Não compare a sua vida com a vida de ninguém, porque se você ficar falando, eu estou passando por uma tempestade e o meu navio foi embora, mas lá na vida do fulano, Jesus apareceu e andou sobre as águas. Na vida do ciclano, Jesus estava lá no barco dormindo. Aqui não tem. Mas a tempestade também vai acalmar, porque não importa como ele vem, o importante é que ele vem em seu favor, ele vem ao seu encontro, e essa tempestade vai cessar. Nós só precisamos ser humildes e aceitar o plano de Deus. Muitas vezes falar assim: Deus, não tem mais navio não. O navio foi embora, Deus. E agora? Deus, nem que seja nadando, nem que seja cansado, mas me faz chegar lá. Deus, nem que seja agarrado numa tabuinha, mas deixa um pedacinho de madeira, para que eu consiga chegar lá. É isso que Deus vai fazer. Talvez você vai chegar do outro lado, dona Benedita, não é de navio, é nadando, é cansado, é exausto, mas você vai chegar. Talvez você não sabe nadar, meu Deus, eu não sei nem nadar, mas você não vai morrer. Ele vai providenciar uma tábua para você se agarrar nela, e agarradinho nessa tábua você vai chegar lá, porque a promessa foi feita. Você vai chegar a salvo no seu destino, em nome de Jesus. Se coloque de pé e aplauda o Senhor por essa palavra, porque Ele está com você na tempestade. Você não vai morrer, ninguém se perderá, todos da sua família serão alcançados pela sua fé. Lembre-se que Paulo entrou naquele navio, sofreu perdas juntos, mas por causa da fé de Paulo, todos foram salvos por causa da sua fé. Todos serão salvos, e você chegará no seu destino, e você chegará no seu sonho, independente de como seja. Se a promessa foi feita, você vai chegar do outro lado, no nome de Jesus. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, nós vamos adorar ao Senhor. Como José teve o sonho e contou, você pode sonhar que Pode Deus sonhar, vai porque Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Mesmo em prisão, Não desista Ele nessa não tarde. desistiu, esperou a promessa, e Deus a porta abriu. Deus vai fazer. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Levanta as mãos e declare: Deus vai. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode. Você vai chegar no seu destino, porque é a vontade de Deus para a sua vida. Só não desista.
levanta suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa tarde, Pai, porque nós cremos, ó Deus, que nós chegaremos do outro lado e nós chegaremos a salvo, meu Pai. Mas talvez no trajeto, Pai, no caminho, Pai, até o destino final, essa pessoa tem passado por perdas, meu Pai. Ela tem passado por tempestades, ó Deus querido. Talvez hoje ela entrou aqui nessa tarde, Pai, e os prejuízos na vida dela muitas vezes nem foram escolhas erradas que essa pessoa fez, ou talvez foi uma precipitação, talvez foi a pressa que fez ela tomar atitudes precipitadas, meu Pai. Mas o Senhor é o Deus de Paulo, é o Deus que está conosco, é o Deus que acalma a tempestade. Muitas vezes o Senhor virá andando por sobre as águas, muitas vezes o Senhor estará no barco dormindo e repreenderá, mas muitas vezes o Senhor não vai estar no barco e nem nas águas, mas o Senhor vai acalmar essa tempestade, meu Pai querido. Oh Deus, pessoas que entraram aqui nessa tarde até mesmo sem esperança, Pai querido, porque já há muitos dias essa tempestade está acontecendo. Em nome de Jesus eu peço, Pai, aumenta a nossa fé, que nós possamos nos alimentar para recuperar o nosso ânimo, recuperar a nossa força, recuperar a nossa esperança, e assim, meu Deus querido, nós chegarmos do outro lado, independente se é de navio, independente se é nadando, independente se é se agarrando em tábuas, mas nós chegaremos até o destino que o Senhor planejou para nós. Então, em nome de Jesus eu oro, Pai, renova a força do teu povo, renova o ânimo, renova a fé, Pai. Essa pessoa, ela pode perder tudo, mas ela não pode perder a tua presença, ela não pode perder a fé em ti, Pai, porque a nossa esperança, a solução dos nossos problemas é o Senhor, e nós cremos e confiamos em ti, no nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Às vezes te leva a perder mais tempo na vida, porque quem está com pressa não quer perder o quê? Está com pressa porque não quer perder o quê?